Eu sou Silvana Medeiros Maia, desse canal, que é o Saúde como Caminho, e temos o site, que é o saudecomocaminho.com.br. Gente, eu estava lendo agora, eu participo de vários grupos de autoconhecimento. Essa é a minha prioridade na vida, o autoconhecimento, porque eu acredito, aliás, eu não acredito, eu tenho certeza, porque eu vivo isso há mais de 25 anos, que só o autoconhecimento pode nos ajudar a descobrir como a gente tem uma vida satisfatória. O que é uma vida satisfatória? Uma vida feliz, que eu falei ontem, né? O que é preciso no vídeo de ontem? O que é preciso para a gente ser feliz? Como é que eu vou saber se eu não me conhecer? Se eu não souber quem sou? Aí, agora mesmo, acordei o dia e li uma mensagem do grupo, de um dos grupos que eu participo, dizendo assim: olha, não leve adiante assuntos desagradáveis. Eu acho isso uma boa recomendação. Só que, contudo, a gente precisa ter cuidado. Porque para ter autoconhecimento, eu preciso olhar para a minha sombra. E muitas coisas que eu vou ver em mim, que eu vou descobrir em mim, não são tão agradáveis. Exemplo, a minha raiva. A minha raiva diante de situações que para muita gente seria simples, mas para mim, uma pessoa que pede que eu pegue um copo d'água e eu sei que ela pode pegar. Eu estou pegando um exemplo bem simples, bem cotidiano. Eu sei que ela pode pegar e ela está pedindo, ela pede várias vezes a mim, em vez de ela mesma me pegar. Isso, para mim, eu já vivi isso algumas vezes, é um exemplo de alguém que quer que você faça por ela o que ela deve fazer. Essa pessoa ela está, de alguma forma, retirando de você sua energia, seu tempo, para você fazer outras coisas, para você dar atenção a você mesma ou ao que você quer, para dar atenção a ela. É uma forma de chamar a sua atenção. E aí muitas vezes, quando eu percebo, fico muito irritada. Mas é uma raiva que me toma, que me faz tão mal, afeta meu fígado, me faz mal. Mas isso é humano, gente. É importante que a gente reconheça isso, porque muitas vezes a gente fica escutando vídeos sobre o autoconhecimento, sobre espiritualidade, e parece que as pessoas que estão falando, elas já estão em outro plano, já são iluminadas. E não é verdade, todo mundo está aprendendo. Todo mundo que está aqui na Terra ensinando está aprendendo. Aqueles que já estão aqui numa missão muito superior, segundo os meus estudos, né, eles muitas vezes passam até desapercebidos, porque a missão deles já é uma missão muito num nível espiritual que a gente, que ainda está muito denso, não percebe. Então, se a gente evitar assuntos se a gente achar que evitar assuntos desagradáveis é negar esse sentimento de raiva, de tristeza, de mágoa, a gente pode perder muito. Por quê? Porque a gente vai estar escondendo da gente mesmo uma parte nossa. E toda vez que a gente, já expliquei aqui em muitos outros vídeos, quando a gente represa alguma coisa, quando a gente esconde da gente alguma coisa, isso fica lá latente. Isso que a gente esconde fica lá reverberando em nossa aura, em nosso campo energético. E nós vamos emitindo essa frequência de raiva de maneira inconsciente e de repente vamos estourar com uma coisa que não tem nada a ver com a raiva que a gente tem. Por isso, é muito importante saber aprender a reconhecer o que você sente e manejar isso. O que é manejar? Deixar que a raiva venha, olhar para essa raiva, reconhecer por que você tem essa raiva e conversar com você. Conversar que você tem a escolha, que você tem liberdade, que você não precisa fazer o que o outro está querendo que você faça, que você não precisa dar toda a sua vida, todo o seu sangue aos outros, que cada um deve assumir a sua própria responsabilidade, que cada um pode levantar da cadeira e pegar seu copo d'água, que não precisa que você fique pegando. Você não precisa ser a cuidadora de plantão da humanidade. Cada um, se você cuidar
de pessoas que podem cuidar, por exemplo, uma mãe, uma avó, uma pessoa que está cuidando de uma criança. Se ela fizer para essa criança coisas que a criança deveria aprender a fazer por ela mesma, essa criança ela vai crescer de uma maneira o quê? Desorganizada. Ela não vai aprender a cuidar dela, então ela vai se negligenciar porque ela não teve a oportunidade de aprender, gente, a cuidar de si mesma. É muito, mas muito importante a gente aprender a cuidar da gente mesmo. Porque a vida da gente é um bem, é uma bênção, o bem mais precioso que nós temos. E para usufruir dela, eu tenho que ter força. Eu tenho que ter a capacidade de gerir a minha própria vida e fazer as minhas próprias escolhas. Para isso, eu tenho que aprender a fazer isso. Não é da noite para o dia. Se você olhar para a sua vida hoje e ver que tem muito caos, está muito desorganizada, tem muita coisa que você não gostaria que estivesse aí na sua vida, calma. O primeiro passo é reconhecer e você já está fazendo isso. A gente tem que ter esse carinho com a gente mesmo. Valorizar a cada passo que a gente dá. Então, se você já está dando o passo de que você reconhece a sua desorganização ou a sua maneira, a sua incapacidade muitas vezes de dizer não quando você já sabe que você devia dizer, inclusive a você mesmo, porque o não que a gente não dá ao outro, a gente também não dá a gente, no sentido de cuidar da gente. Então, muitas vezes a gente sabe que não deve comer determinadas coisas, a gente sabe que não deve ficar muito tempo assistindo vídeo em celular ou em televisão, que tem que haver um equilíbrio de exercício físico, de interação com as pessoas que você gosta, mas você fica ali no vício, você não consegue dizer não a você. Então, a gente precisa, não pode a gente esconder do mundo ou da gente mesmo o que a gente sente por achar que é desagradável. Tem que ter cuidado. A gente não deve estar reproduzindo e falando sobre situações que não nos cabem, onde a gente não tem como ajudar, por exemplo, repetindo, contando a questão de um acidente, de uma guerra, de uma traição, coisas que nós não estamos envolvidos e a gente fica ali contando, passando adiante como se a gente fosse um jornal e nutrindo a sociedade de coisas ruins, quando a gente deveria estar focando no bom e no belo. Então, em vez de você estar contando uma história ruim, você pode contar uma história boa de alguém que sabe, contando as histórias de Madre Teresa de Calcutá, contando as histórias de São Francisco, contando as histórias de sua amiga que cuida do neto de uma maneira muito organizada, contando a história da sua amiga que sabe cozinhar bem, contando a história da sua amiga que lhe recebe com carinho na casa dela. Olha quanta coisa a gente pode contar que é bom. Isso sim, então evitar esses assuntos desagradáveis, e espalhar e reconhecer valorização, reconhecimento, gratidão, sim. Agora, quando se trata das nossas emoções, dos nossos sentimentos, a gente precisa sim olhar para eles, olhar para os sentimentos que a gente acha desagradável para poder curá-los, para poder a gente tratar disso, resolver as questões que estão por trás, aprender a dizer o não que nos faz mal, que o não, aprender a dizer o não que vai nos libertar de situações que nos faz mal. E isso acontece muito nas famílias. A pessoa, muitas vezes, elas se envolvem em situações difíceis, agora mesmo aqui perto, um pai perdeu a vida por causa do filho que estava envolvido numa situação difícil, de droga. E aí vieram pegar o filho e acabaram matando o pai. Então não é simples a gente dizer não, mas o dizer não liberta a nós mesmos e aos outros. A gente precisa olhar para a vida com muita clareza e consciência do que a gente quer, do que a gente pode e do mundo que a gente quer ver amanhã. Para isso, eu preciso fazer uma escolha, fazer escolhas todos os dias. Eu insisto muito nisso, gente. Para a gente criar consciência sobre as nossas escolhas. Para a gente deixar de viver de maneira aleatória, distraída. Deixe essa história de estar querendo passatempo. Desfrute momentos onde você pode
lembrar com alegria desses momentos, lembrar dos momentos partilhados, do pôr do sol que você viu, do caminhar na praia com um amigo ou com uma amiga, de uma roda de conversa ao redor de uma fogueira, né? De uma planta que está com flores maravilhosas. A gente tem que cultivar momentos que nos engrandeçam e que nos preenchem com boas lembranças. Então, cuidado, né, com a negação da sombra por achar que essa sombra é ruim. A sombra, ela é boa porque ela está aí e ela é sua. A minha sombra, eu preciso olhar para a minha sombra com generosidade, reconhecer o que eu ainda não tenho força para administrar, mas buscar olhar, transformar o que tem dentro de mim para que eu possa cada dia viver uma vida mais plena. Porque quanto mais eu esconder de mim mesmo partes minhas, mais a minha vida vai ser pequena, vai ser frágil, vai ser miserável, porque eu vou estar me escondendo de mim mesmo e vou me esconder das pessoas. Eu vou evitar o mundo, eu vou evitar a vida, e à medida que eu evito a vida, eu vou adoecendo. Então, hoje, vamos nos apropriar do que a gente considera que é desagradável e do que é agradável, olhar para os dois lados e fazer escolhas. Fazer escolhas com consciência. Isso sim é a fórmula certa para quem quer viver bem. Gente, mais uma vez, eu não tenho como agradecer a força que vocês me dão aqui no canal. Eu não tenho como agradecer a presença de vocês comigo. Esse olhar, um olhar que a gente tem um para o outro, uns para os outros, é o que faz a vida plena. Então, ser olhada, ser vista por vocês, para mim é um grande privilégio. Isso quer dizer que eu tenho encontrado aqui meus pares, pessoas que estão buscando como eu, buscando com o pé no chão, buscando com verdade e com coragem de ver quem são, sabendo que não somos perfeitos, mas que podemos nos apoiar com nossas imperfeições. Eu sou imperfeita, mas eu também tenho coisas muito boas. E eu sei que cada um de vocês, você que está aqui me vendo agora, sabe disso também. Porque está aqui me vendo, então, e sabe que eu compreendo a vida dessa maneira. Você tem coisas difíceis, mas tem coisas muito boas. Vamos juntar esses tesouros. Porque à medida que você se apoia em mim e eu me apoio em vocês, a gente pode caminhar mais forte. Se você está vendo esse vídeo e não se inscreveu no canal, aqui embaixo tem como você se inscrever, acionar esse sininho aí. Se você acionar, recebe as notificações dos nossos vídeos diários. Faça seu comentário, deixe seu like. Estamos aqui para aprender a viver melhor a cada dia, caminhando de mãos dadas, ok? Então fique com Deus, até mais tarde ou até amanhã.